Olá! Hoje vamos mergulhar num dos episódios mais complexos e controversos da história recente. Para começar, essa citação da professora Yan Sun já traz uma ideia que pode ser surpreendente. Ela sugere que a faísca dos gigantescos protestos de 1989 na China foi menos um desejo por democracia e muito mais uma revolta generalizada contra a corrupção. Então, para a gente entender de verdade o que aconteceu na Praça da Paz Celestial, é preciso dar um passo atrás. Vamos ver que problema era esse que serviu de combustível para tudo aquilo. E olha, quando falamos de corrupção, não era uma coisa simples. As fontes que analisamos descrevem um sistema bem complexo. Tinha de tudo, do roubo direto de dinheiro público, a chamada apropriação indébita, até esquemas mais sofisticados, onde funcionários criavam regras só para eles lucrarem. E claro, o uso do cargo público para benefício próprio e nepotismo. Era um problema sistêmico. O impacto econômico disso, gigantesco. Pensa só, as estimativas, segundo o cientista político Min Xinpei, apontam que a corrupção custava, no mínimo, 3% do produto interno bruto da China. É muito dinheiro, considerando propinas, roubos e desperdício. E essa situação toda teve uma consequência social muito visível. A ascensão dos Taizidang, os príncipes. Eram basicamente os filhos e parentes de altos funcionários do governo que, de repente, acumulavam fortunas imensas, tudo graças às suas conexões políticas. Isso, claro, alimentou uma percepção pública de que o sistema era fundamentalmente injusto. Com esse cenário de raiva e ressentimento borbulhando, era questão de tempo até explodir. Vamos ver agora como tudo isso acabou indo parar nas ruas de Pequim. A escalada foi muito rápida. Começou em abril de 89, com o luto pela morte de um político reformista. Mas logo virou protesto. Milhares de estudantes foram para a Praça da Paz Celestial. Em maio, a coisa ficou mais séria, com greves de fome que juntaram milhares de pessoas. O ápice foi uma manifestação que, segundo estimativas, atraiu mais de 1 milhão de pessoas, o que levou à declaração da lei marcial. Mesmo assim, em 7 semanas, uma homenagem virou uma ocupação massiva da cidade. E é exatamente aqui que a história se divide. O que aconteceu em seguida é contado de duas formas completamente diferentes, quase opostas. E com base nas fontes que analisamos, vamos apresentar essas duas narrativas. A pergunta central é essa: o que de fato aconteceu naquela noite e na manhã seguinte? Como vamos ver, as respostas para essa pergunta são o dia e a noite, dependendo da fonte consultada. E aqui fica clara a divisão. De um lado, a narrativa do massacre. Fontes como a Anistia Internacional falam em centenas, talvez milhares de mortos, descrevendo tropas atirando em manifestantes pacíficos. Do outro lado, a narrativa da batalha. Publicações como a revista Ópera defendem que foi um confronto, que manifestantes armados atacaram soldados e que soldados foram linchados. Um ponto central dessa versão é que o massacre não ocorreu dentro da praça e que os estudantes puderam sair. Essa diferença toda se reflete, claro, nos números. O governo chinês na época falou em cerca de 300 mortos, incluindo muitos soldados. Já a Anistia Internacional e agências ocidentais falam de várias centenas a milhares. E tem até uma fonte controversa, os Tiananmen Papers, que joga esse número para 2.600. A disparidade é gritante. Para sustentar a narrativa da batalha, as fontes apontam para reportagens da própria imprensa ocidental da época, como essa do Wall Street Journal, que descreve multidões enfurecidas atacando soldados, espancando e deixando para morrer. Já em contraste total, fontes da narrativa do massacre, como a Anistia Internacional, afirmam consistentemente que as tropas atiraram em pessoas que se manifestavam pacificamente há semanas. São duas visões completamente irreconciliáveis. Então, com uma história tão disputada fora, como será que este evento é tratado dentro da própria China hoje em dia? O que as fontes escrevem é praticamente uma arquitetura da amnésia. Um esforço sistemático e abrangente para apagar o evento da memória. A censura na internet bloqueia qualquer busca sobre o assunto. O tema está totalmente ausente dos livros de história. Quem tenta lembrar a data pode ser preso. E talvez o mais simbólico, o Museu Nacional da China, que fica na própria praça, não tem uma única menção aos eventos de 1989. E o custo para quem ousa desafiar esse silêncio é altíssimo. O caso do jornalista Xi Tao é um exemplo forte. Ele foi condenado a 10 anos de prisão só por ter enviado um e-mail com as instruções do governo sobre a cobertura do aniversário do evento. Mas se dentro da China a ordem é esquecer, fora do país, o legado dos eventos de 1989 é forte e duradouro.
Uma das consequências mais diretas foi um embargo à venda de armas para a China, imposto pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Foi um sinal claro de condenação internacional e essa política continua a afetar as relações geopolíticas até hoje. E essa citação resume bem a situação atual. O material que pesquisamos aponta que, para muitas nações com fortes laços comerciais com a China, ignorar a memória de Tiananmen se tornou uma escolha estratégica, priorizando as relações econômicas sobre questões de direitos humanos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final quase provocadora. Quando a história tem versões tão conflitantes e a memória é ativamente controlada, o que é a verdade? A própria busca por uma resposta definitiva se torna, talvez, o maior desafio de todos.